Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Irmãos, eu vou dar ênfase nesse verso novamente. Preste muita atenção, porque me parece que é uma ênfase muito forte, enquanto o homem havia se tornado pecaminoso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Se já era num nível, é como se tivesse num nível normal, de repente extrapolou demais. E toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Algumas versões vão dizer isso pesou no seu coração ou na alma. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Que situação, né, queridos? Não é à toa que Jesus, em Mateus 24, vai dizer que essa característica dos dias de Noé são semelhantes às características da sociedade, de um modo geral, que antecede a vinda de Cristo. Que terra difícil, que sociedade difícil, muito parecida com os nossos dias. Então ele diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Talvez a sua versão vai dizer: Noé, porém, encontrou ou achou graça diante de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Esta é a história de Noé, ou da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Até aqui. Sociedade perversa, uma sociedade maldosa. Jesus em Mateus 24 vai dizer o seguinte, coloque para mim por favor, Karina. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sempre faço essa pergunta: qual que é o problema de comer e beber? É isso que nós vamos fazer na festa do milho, irmãos. Beber suco e refrigerante e água, tá? É bom fazer essa observação. Qual que é o problema de casar? Nenhum, pelo contrário. É melhor, Paulo vai dizer, casado que viver abrasado. Em outras palavras, melhor casar e fazer o certo que viver em pecado fazendo errado, né? Qual que é o problema aqui dessa sociedade? É que por aquilo que Gênesis nos informa, sendo ela uma sociedade perversa e maldosa, e aquilo que Jesus vai dizer, que era uma sociedade, casava-se, dava-se em casamento, comia e bebia, até o dia que veio, irmãos, nós percebemos que essa sociedade aqui, por aquilo que Jesus Cristo diz, era uma sociedade despercebida, e era uma sociedade inconsequente. Eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer, mesmo em face da mensagem de Noé, que por anos pregou a palavra do Senhor, que por anos pregou, olha, vai vir um dilúvio, e é por isso que eu estou fazendo esse caixote grande, de madeira,
Estou demorando tanto tempo aqui. Mas a sociedade não percebia. A pessoa, o ser humano, estava preocupado em fazer outras coisas. Era uma sociedade muito pós-moderna. E de repente, veio o dilúvio. O texto de Gênesis diz que Deus ficou tão triste. Tão triste. A ideia é essa. Ao ponto do texto usar a palavra que Deus se arrependeu. E como se ele tivesse decidido: eu vou dar um fim nisso tudo. Eu vou passar uma borracha nisso. Eu vou apagar tudo. Mas o texto vai nos informar que um homem encontrou graça, ou achou, ou Deus foi benevolente com este homem. Este homem era Noé. Noé, o texto diz que ele era primeiramente um homem justo, correto. Segundo, que Noé era um homem íntegro. E terceiro, o texto vai dizer que ele andava com Deus. Foi esse homem que andava com Deus, que Deus usou para salvar a humanidade por meio da arca, em meio a um dilúvio que simplesmente acabou com a raça humana, fora as 8 pessoas que estavam e entraram dentro da arca. Irmãos, quais são as bênçãos de andarmos com Deus, levando em consideração a vida de Noé? Primeiro lugar hoje são apenas 3. Primeiro lugar, quem anda com Deus é abençoado por Ele. Amém? O texto diz que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé encontrou graça diante de Deus. No raciocínio natural do ser humano é o seguinte: Noé andava com Deus, então ele fez por merecer a graça, ou ele fez por merecer o favor, ele fez por merecer a bênção de Deus, a tal ponto que Deus falou: Noé, você é tão bom que eu vou, por causa de você, eu vou salvar todo mundo. E não foi isso, irmãos. Não foi isso que aconteceu, porque se graça é favor e merecido, Noé não merecia nada. Se Deus mostrou benevolência com Noé, não é porque Noé mereceu, é porque Deus quis demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua graça e o seu favor. Mas por que Noé andava com Deus? Por que o texto diz? É importante você entender, querido, que o fato de Noé andar com Deus preparou Noé para ser o homem usado por Deus para abençoar a sua própria vida e a vida da sua família, e também abençoar a mim e a você, porque de alguma forma eu e você descendemos da família de Noé. Estão entendendo? Amém? Vocês entendem isso aqui, querido? Não foi por causa de Noé, foi apesar de Noé. Isso é graça. Não foi porque Noé era bonzinho e Deus falou. Benevolência, Deus quis mostrar. Graça, Noé não merecia. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, querido. Quando nós andamos com Deus, não é que nós nos tornamos merecedores da bênção de Deus, mas andar com Deus nos prepara para receber a bênção de Deus. Nós ficamos preparados para receber. Faz sentido isso para você, irmão? Você entende isso em nome de Jesus? Quando você anda com Deus, queridos, quem não anda com Deus, às vezes a bênção se torna maldição.
É o camarada que ora o ano inteiro por um carro novo. Ele ora 2 anos pelo carro novo. Mas ele não está preparado. Aí ele consegue o carro novo, é uma benção. Só que aí o carro novo faz ele deixar a igreja. Que benção é essa? Não está preparado. Quando nós andamos com Deus, Deus vai nos preparando para as bênçãos que Ele nos tem a dar. Isso é uma verdade muito grande das Escrituras. A minha pergunta para você hoje à noite é: você quer ser abençoado por Deus? Olha o que Deuteronômio capítulo 28 diz. Obviamente que esse texto é um texto específico para a nação de Israel, mas tem aplicações importantes para a nossa vida. Ele diz o seguinte, coloque por favor, filho. Preste atenção no telão. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vocês serão o quê? Fica atento aqui no telão que eu vou. Vocês serão na cidade e serão no campo. Os filhos do seu ventre serão como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão, vocês serão em tudo o que fizerem. O Senhor enviará aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Agora perceba uma coisa. Ele vai descrever várias bênçãos. Mas lá no capítulo 1, lá no versículo 1, ele vai dizer o quê? Se. Condição. Obediência. Fiel. Seguir cuidadosamente. Se isso acontecer, essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês estarão preparados para serem abençoados, porque vocês estarão andando com Deus. Segunda bênção, irmãos. Segunda bênção de quem anda com Deus. É que quem anda com Deus tem um bom caráter. E é importante que você entenda isso, porque a reputação que nós falamos domingo passado é aquilo que nós nos mostramos publicamente. Mas o caráter é quem Deus conhece verdadeiramente que você é. O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Caráter é quem nós demonstramos ser quando nós entendemos que somente o Espírito Santo está com a gente ali. E mais ninguém. Caráter, irmãos, é algo que vem de dentro e que vai transparecendo do lado de fora. O profeta Daniel se destacava na sua reputação, mas o seu caráter era formado lá no seu quarto, quando diariamente ele orava ao Senhor durante 3 vezes. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó passou pelo que passou. E pôde lá no capítulo 42 testemunhar que agora os meus olhos te veem e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir. Lá Jó pode testemunhar de Deus, porque Jó tinha um caráter. O seu interior. Ele andava com Deus primeiramente a partir do seu coração. O temor de Jó era tão grande, irmãos, que quando seus filhos faziam festas, ele chamava todo mundo e falava assim,
Vocês pecaram aí, nós precisamos confessar, precisamos sacrificar aqui, ó. A Bíblia diz que Jó tinha um cuidado, porque mesmo que os seus filhos aparentassem estar bem, no seu coração, olha a preocupação com o caráter, irmãos. Ele pensa que os seus filhos poderiam ter pecado, mesmo que isso não se manifestasse publicamente. Mais do que a reputação dos seus filhos, Jó estava preocupado com o caráter dos seus filhos. Estevão, a Bíblia diz que ele foi um homem de bom testemunho, cheio do Espírito, sábio, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. Milagres e maravilhas eram realizados pela mão de Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Mas Estevão era um homem que andava com Deus, a ponto de na sua morte, ao contemplar os céus abertos, perceber o Filho do Homem em pé, esperando que ele chegasse na glória. Nas cartas pastorais, livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, Tiago e eu temos tido um tempo, nesses últimos 2 meses aproximadamente, quase que semanal, nós conversamos bastante, e uma das coisas que fazemos é ler as cartas pastorais. Lemos já a 1 e 2 Timóteo, basicamente, agora só vamos ler Tito juntos. E vamos conversando a respeito das características. E percebemos uma coisa: Deus está preocupado com o caráter do pastor. Deus não está preocupado com a mídia do pastor. Deus não está preocupado com a posição do pastor, com o título do pastor. Deus está preocupado com o caráter dele. Porque é o caráter do pastor que vai torná-lo apto a cuidar bem, primeiramente, da sua casa, para depois cuidar bem também da igreja. Não é o dom que sustenta o ministério pastoral. Não são os dons que sustentam o ministério pastoral. Obviamente que eu não posso ser negligente com o dom que o Senhor me deu. Mas o que sustenta o ministério pastoral é o caráter. Irmãos, se nós olharmos hoje, e não precisamos julgar para isso, porque as notícias são tão grandes, em Araçatuba, no estado de São Paulo, no Brasil, a nível de mundo. Se nós observarmos hoje, o que está faltando nos púlpitos, irmãos? O que o povo precisa ver? Caráter. É ou não é, queridos? Maior preocupação minha, caráter. Eu posso perder a minha voz, eu não estou desqualificado para o ministério. Eu posso perder os meus braços, eu não estou desqualificado para o ministério. Eu posso ficar cego amanhã, eu não estou desqualificado para o ministério. Mas perco eu a minha família. Como é que eu encaixo isso dentro das cartas pastorais? Moralmente. Como é que a gente faz? Olha a preocupação, irmãos. Quem anda com Deus desenvolve, tem um caráter, querido. A Bíblia diz que Noé, ele era uma pessoa justa, íntegra. Por quê? Porque ele andava com Deus. A sociedade levava Noé a ser uma pessoa justa e íntegra? Não, era uma sociedade maldosa, pervertida, era uma sociedade inconsequente. Mas Noé andava com Deus, Noé era diferente. E porque ele andava com Deus, então ele tinha um grande caráter também. E as pessoas viam isso. Mas não era só uma questão de reputação pública, era uma questão de caráter. Porque quem está dizendo isso aqui sobre Noé é o próprio Deus. Deus está falando que ele era um homem justo e íntegro.
Não é qualquer pessoa que está falando que ele era um homem justo e íntegro. Não era somente o seu testemunho de ser um homem justo e íntegro, mas era um coração justo e íntegro, daquele que ninguém pode sondar, a não ser o Espírito de Deus. Terceira bênção, queridos, é que quem anda com Deus deixa um legado de fé. Preste muita atenção nisso. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus porque Noé era um legado do seu bisavô Enoque. Enoque gerou Matusalém, filho. Matusalém gerou Lameque, neto de Enoque. Lameque gerou Noé, bisneto de Enoque. Enoque andou com Deus. A sua vida, o seu caráter é espelhado na vida do seu bisneto, que andava com Deus. Mas quando nós andamos com Deus, nós estamos deixando um legado que é o maior de todos, que é um legado de fé. Porque se a vida cristã e a vida espiritual é a base que sustenta, é a rocha forte que sustenta as outras áreas da nossa vida, então deixar um legado de fé para os nossos filhos é a coisa, ou é um dos aspectos mais importantes da vida cristã. Olha o que a Bíblia fala sobre Abel em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda... Irmãos, quando nós deixamos um legado, a sua vida vai falar alto daqui 100, 200, 300 anos, se o Senhor não voltar. O meu filho, eu acho que ele deve ser 10ª geração de crente na vida da família da minha esposa por parte de pai. O tataravô do meu filho era cristão. Eu conheci a avó da minha esposa. Olha o legado de fé, irmãos. Uma das coisas que eu quero no futuro é que meu filho fale a respeito disso. Ele é um resultado, porque a geração, por parte minha, a minha mãe andou com Deus antes da minha avó primeiro. Depois a minha avó conheceu a Cristo. Então, depois eu sou filho, então o Arthur já é a 3ª, basicamente. Minha avó conheceu a Cristo, também está na glória, mas ela conheceu... Ela não deixou, minha mãe não é um legado da minha avó no sentido da fé. Mas eu sou da minha mãe e eu espero que meu filho seja da minha vida também. Lá na frente, querido, é o que vai fazer a diferença na vida dele. Qual legado que você vai deixar, irmãos? A história de um jovem chamado Timóteo é muito bonita. Timóteo era filho de uma judia convertida e de um pai grego incrédulo. Preste muita atenção aí, você que é casado, você que está casado com a sua esposa, não conhece a Cristo ainda, ou seu marido não conhece a Cristo ainda, presta atenção nisso. Muito provavelmente, o pai de Timóteo não temia a Deus. Porque Paulo faz questão de se referir à fé que habitou em sua avó e em sua mãe. Ele não fala nada do seu pai. A Bíblia nos informa de que a sua mãe era uma judia convertida, mas o seu pai era um gentil, um grego, que não conhecia e não temia a Deus.
Mesmo assim, o investimento que Lloyd fez na vida de Eunice e o investimento que Eunice fez na vida de Timóteo, Paulo se lembra dele lá na frente, em 2 Timóteo, quando ele envia uma carta. E olha o que ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Legado de fé. Eu só quero dizer para você, querido, que Timóteo foi talvez o principal discípulo do apóstolo Paulo. Foi pastor de uma das principais igrejas da sua época, que foi a igreja na cidade de Éfeso. Um grande homem de Deus, um grande pastor. Quando Paulo pega Timóteo para discipular, Timóteo era convertido. Paulo não ganhou Timóteo para Cristo, apesar de chamá-lo de filho espiritual. Mas Timóteo já tinha a fé de Lloyd, a fé de Eunice já era também a mesma fé de Timóteo, no que diz respeito a Cristo. Qual o seu legado, irmãos? Que legado que você quer deixar na vida do seu filho, querido? Que legado que você vai deixar na vida dos seus netos? Ou será que a geração de cristão vai começar em você e morrer em você? Porque os seus filhos não temem a Deus, eles não vão temer a Deus. Ou você não se preocupa com a vida espiritual do seu bisneto, do seu tataraneto, do seu neto? Ou você acha que ele tendo conhecimento, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, já será o suficiente? Nós precisamos entender, querido, que quando nós andamos com Deus, nós deixamos um legado de fé para a vida dos nossos filhos e netos. As próximas gerações serão tocadas a partir do andar de Deus que você tem. Foi assim com Enoque, e a Bíblia faz questão de mostrar que Noé, como resultado de tudo isso, andou com Deus e foi usado pelo Senhor como um instrumento de salvação na sua época. Olha o que Hebreus diz: pela fé, Noé, está no telão, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que Noé se tornou um instrumento de salvação? Porque Noé andava com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. A pergunta que eu te faço hoje é: com quem você tem andado? Se o ditado popular que diz, diga-me com quem tu andas e eu que direi quem tu és, for verdade, quem tu és? Com quem você está andando? A sua vida é resultado do quê? Quem está te influenciando? Essa semana nós tivemos uma das páginas mais negras da história do Brasil. O que aconteceu naquele museu em Porto Alegre foi algo para destruir os conceitos e valores familiares. A nossa sociedade é a mesma sociedade de Noé, piorada. As características do nosso tempo são os mesmos da sociedade de Noé. E Deus usou um homem que andava com ele.
Irmão, quero perguntar para você hoje: se Deus quisesse usar uma pessoa para transformar a realidade deste mundo, para ser instrumento de salvação na nossa sociedade, Deus poderia contar com você. Você estaria preparado porque você anda com Ele, ou você seria mais um classificado no meio da multidão corrupta, perversa, que se desviava do Senhor? Queridos, nós vivemos uma sociedade tão difícil. Nós estamos carentes de homens e mulheres que andem com Deus. Nós estamos carentes de jovens que queiram andar com Deus. Carentes de adolescentes que entendam isso. Carentes de esposas que andem com Deus, de maridos que andem com Deus e sirvam de modelo para a sua família. Carentes de pessoas que não se misturem com a sociedade ou com os pecados da sociedade. Carentes de pessoas que andem com Deus. Com quem que você está andando? Você pode se colocar em pé nessa noite.